da máquina EMIC, modelo 100 kN, aproximadamente aí 10 toneladas. O modelo dela é DL10000, capacidade máxima de 100 kN, tá? É uma máquina da EMIC, ela serve para tração, compressão e flexão, tá? Aqui nós vamos simular um ensaio então de tração com aço circular. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar a máquina. Ela tem um botão lateral, eu ligo dela, o LED dela aqui acende de máquina parada, está aceso. Aí depois que a máquina é ligada, eu venho e abro o software dela, que é esse TESC aqui, TES de sapo, C de casa, tá? Abrindo o TESC, a próxima etapa é arquivo novo, né? A gente vai em arquivo, novo. Bom, ele pede para você selecionar um método. O nosso método aqui é tração de aço circular. No nosso caso, a gente não vai usar extensômetro, então é tração de aço circular sem extensômetro. Então eu seleciono aqui, ele fala, ó, método para utilizar célula de carga de 100 kN, ok. Aí eu venho em arquivo, novo, coloco o tipo de material, que eu coloco aço, escrevo o material que eu vou trabalhar, um aço 1020. Alguma identificação específica eu posso colocar aqui para ajudar, e o operador no caso aqui. Completando isso eu dou OK, ele já abre essa tela aqui para mim. Bom, feito isso, eu vou em ensaio, editar entradas, porque antes de realizar o ensaio eu tenho que editar algumas entradas. Nesse caso aqui, CP1 significa corpo de prova 1. Eu posso adicionar depois outros corpos de prova, 1, 2, 3 e assim por diante. Então a primeira coisa que ele me pede é o diâmetro. Eu vou ter que dar o diâmetro do material, a distância entre garras, comprimento inicial. Ao final do teste eu tenho que colocar qual o comprimento final e a velocidade em milímetros por minuto, a velocidade que a garra vai se afastar uma da outra. Então vamos lá, vamos pegar aqui o material. Só um minuto. Vou fazer um teste com esse vergalhão aqui. Então a primeira coisa que ele me pede é o diâmetro. Então eu venho aqui e meço o diâmetro desse material. Aqui ele está dando aqui 10,6 milímetros. Aqui as entradas são sempre em milímetros, então 10,6 milímetros é o diâmetro desse material. Próxima etapa é distância entre garras, comprimento inicial. Comprimento inicial eu já consigo saber, então eu venho aqui e consigo medir qual o comprimento inicial dessa barra. Uma trena eu consigo fazer isso. Ele tem aqui 28,5, ele tem 287 milímetros essa barra. Geralmente a gente trabalha com 300 milímetros, esse daqui está com 287 milímetros. No campo de comprimento inicial, 287 milímetros. Tá? Para colocar aqui na castanha, eu tenho que setar alguns parâmetros na máquina, que é o parâmetro de mínimo e o de máximo, ou seja, qual o máximo que a garra vai subir até parar o teste. Caso o material não arrebente, ou eu quero que só suba 10 milímetros e para o teste, é aqui que eu faço. Então eu vou apertar a tecla segunda função, essa daqui, segundo F. Essa tecla de segunda função adicionada acende o LED, aperto o botão amarelo, máquina parada, começa a piscar o LED e vou descer. Aqui eu vou setar o parâmetro de mínimo da máquina. Sem setar, a máquina, na hora de for ensaiar, ela não ensaia, ela dá erro. Então por isso que eu tenho que setar. São esses parâmetros. Aqui eu já posso setar o parâmetro de mínimo. Esse é o mínimo que a garra vai descer. Então eu coloco lá. Segunda função novamente. E amarelo. O LED para de piscar. Para eu fazer o teste, eu subo a garra e desço. Ela trava. Mesmo com o botão apertado, ela trava. Agora eu vou setar o parâmetro de máximo. De novo. Segunda função. Botão amarelo que é de retornar. Garra para cima.
Aqui é o máximo que eu quero que a garra vá. Nesse caso aqui a gente vai fazer o rompimento do material, então eu vou colocar um pouco acima. Mas você às vezes não precisa, dependendo do teste que você for fazer. Bom, esse é o parâmetro de massa. Então, para gravar, segunda função, amarela. Parou de piscar, está gravado. Abaixo e subo para fazer o teste. Ele trava. Agora eu vou colocar o corpo de prova. Corpo de prova, no caso aqui, essa garra minha aqui, ela vai até 12 milímetros de diâmetro. Para materiais maiores que 12 milímetros de diâmetro, não serve mais para fazer o teste. A gente só faz teste com 12 milímetros de diâmetro. Essa garra é usada para material circular. Caso eu queira usar um material chato, um corpo de prova chato, eu uso essa outra castanha aqui. Aí ela fixa assim. Para material circular eu uso essa que tem um rasgo aqui no meio. Bom, agora vocês entendem porque eu dou a luva, né? Bom, eu coloco aqui embaixo, nunca coloco aqui em cima, porque senão a castanha pode quebrar. Então sempre uso a castanha inteira para dar o aperto. Aqui eu aperto a parte de baixo e agora eu desço com a máquina para fazer a parte de cima. O material está aqui, a castanha, vamos tentar pegar a maior parte possível da castanha. Aqui para a direita eu dou o aperto. Antes de dar esse aperto final, eu venho aqui novamente no software. Eu só vou dar um OK aqui, mas depois eu volto para completar. Eu dou um OK por quê? Porque eu vou lá em exibir indicador digital, ou aperto Ctrl I, que dá na mesma. Esse é o indicador digital. Em cima é a força em quilograma-força. E embaixo é a posição de deslocamento em milímetros. Eu vou zerar aqui a força, por quê? Porque eu preciso dar uma pré-carga ali para as castanhas grudar no material acima de 40 kg força. Então, à medida que eu vou apertando aqui, ali vai aparecendo uma força de carga. Então, eu vou apertando, lá no software vai subindo a força, quer dizer que a castanha já está tracionando o material. Nesse caso, a gente tem que fazer essa tração acima de 40. Tá? Então estamos acima de 40. Essa castanha, pelo formato dela, nesse formato dela, quanto mais ela for puxada para cima, mais ela vai travar o material. Então não tem perigo de escapar. Então por isso que a gente tem uma pré-carga de 40 para evitar isso. Voltando lá no ensaio de tar entradas, ele me pede distância entre garras. O que seria a distância entre garras? É essa distância aqui, ó, entre essa garra a essa. Por quê? Porque o teste no material vai ser feito nessa parte. A parte que está dentro da castanha não vai ser tracionada, porque ela está aqui. Não vai ser tracionada, vai ser tracionada só essa parte. Então por isso que ele pede distância entre garras. Então eu venho, meço aqui, distância entre garras, deu 189 milímetros. Eu vou lá também, tudo em milímetros, 189 milímetros. Comprimento final, infelizmente ainda não tem, é só depois que o teste terminar, a gente volta aqui e eu mostro como fica. E velocidade milímetros por minuto. Geralmente nos testes a gente usa 5, porque 5 ele não é tão rápido, ele vai devagar, vai sendo tracionado 5 milímetros por minuto e ele consegue formar um gráfico com vários pontos. Aqui, para ser um pouco mais rápido, a gente vai colocar 20 milímetros por minuto. Quanto menor o tempo, mais gráficos, mais pontos você consegue plotar no gráfico, tá? Mas aqui é só um teste, então 20 milímetros por minuto. Esses métodos aqui que eu mostrei para vocês, que a gente tem aqui, compressão com diâmetro, compressão genérico, dobramento, flexão, tração de aço retangular e circular, tudo isso tem uma linguagem, tem um teste script que você consegue fazer essa programação, ou faz que nem a gente fez, entrou no site da EMIC,
lá na parte do Fale Conosco, mandou um e-mail para eles pedindo, eu quero um teste de compressão com diâmetro, ou seja, eu quero fazer uma compressão no corpo de prova que tenha diâmetro. Então eles pegaram e mandaram o script e eu só adicionei dentro da pasta de métodos, tá? Então é bem facinho. Então tração de aço circular sem extensões. Feito isso, eu já tenho aqui uma pré-carga de 33. Eu vou zerar o posicionamento e só vou aumentar um pouco a pré-carga para 40. Deixa eu ver aqui se é possível. Acima de 40. Feito isso, eu vou apertar o botão verde e o ensaio vai começar. Aqui ele já começa a mostrar a força em quilogramas força, 300, 400, 500, e quanto ele já se deslocou em milímetros, ou seja, já se deslocou 3 milímetros e já está com 1.300. Aqui está sendo o gráfico, está sendo plotado, aqui é deformação por milímetros e tensão por megapascal. Isso daqui depois dá para a gente mudar também essas informações, eu vou mostrar depois como muda. Ou seja, aqui está sendo tracionado o aço, tá? E a gente vai acompanhar aqui no gráfico ali, ó, 5 kg força, 6 praticamente 6 toneladas em cima desse material. Começou a fazer a curva, saiu da parte elástica, está indo para plástico. Começou a cair, quer dizer que vai romper o material. Vamos ver. Nossa. Bom, houve já o rompimento. Como eu coloquei 20 milímetros por minuto, ele rompeu muito rápido. Se eu colocasse 5 milímetros, ele ia demorar muito mais, tá? Então aqui, deixa eu só subir agora. Pela quantidade de carbono, o material ele se rompe dessa forma aqui, tá? Deixa eu só tirar a outra parte aqui. Beleza. O gráfico, né, quando começou a cair, eu já falei que ia romper, porque esse gráfico ele é formado da seguinte forma: ele tem a parte elástica, a parte plástica e o regime de escoamento. Quando ele começa a cair, quer dizer que ele já fez uma estricção, ou seja, ele já afinou, já se alongou e vai romper. Agora, voltando lá em ensaio, editar entradas, eu tenho que adicionar o último campo que falta, que é o comprimento final. Então eu venho aqui, junto às partes do material que foi rompido, encaixo elas e meço qual o comprimento final desse material. No caso aqui, deu 293 milímetros. Então eu venho, adiciono 293 milímetros. Começou com 287, foi para 293. Lembrando que a nossa velocidade é 20. Se fosse 5, ele ia se alongar bem mais. Bom, então aqui eu já tenho toda a parte final. Eu tinha um comprimento inicial de 287 e um comprimento final de 283. A seção do material é 88,5 milímetros. Ele me dá a força de escoamento, que é de 59.503 newtons. A força máxima foi de 59.620 newtons. A tensão de escoamento ele me dá também, a tensão máxima e o alongamento na ruptura. Quer dizer que esse material se alongou na ruptura 2,9%. Tá? Caso eu falei que eu queira mudar a plotagem do gráfico, como ele está de deformação por tensão, eu venho aqui, eu venho em método gráfico. Aqui em método gráfico eu consigo mexer nos parâmetros do eixo Y e do eixo X. No eixo Y eu posso colocar força, tensão, deformação específica e tempo. Também posso escolher aqui na região de escala com que valores eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em megapascal, pascal, quilopascal, quilograma força por milímetros ao quadrado, quilograma força por centímetros ao quadrado, libra por polegada. Tudo isso eu consigo trabalhar no eixo Y. No eixo X eu consigo colocar deformação, força, tensão, deformação específica e tempo. E as grandezas são milímetros, centímetros, metros e polegadas. Tudo isso eu posso mexer, dar OK e ele vai mudar o gráfico. Então aqui é um ensaio de tração, onde a gente consegue ver o limite de escoamento, a gente consegue ver no gráfico a parte elástica, plástica do material, qual é a tensão máxima que ele aguentou em megapascal. Então esse é um ensaio de
de tração. É isso aí.